Seguindo aqui 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que nós temos a continuidade. Quem estava aqui na semana passada lembra que a palavra principal daquilo que foi falado foi esperança, né? A esperança de reencontrar aqueles que morreram em Cristo, a esperança da ressurreição dos mortos, a esperança da vinda de Jesus. Foi o resumo daquilo que foi pregado na semana passada. Mas o que a gente tem como palavra principal nessa sequência desse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é vigilância. Esse tema que nós temos no capítulo 5, ele traz para a gente muito mais a ideia de que a gente deve vigiar do que qualquer outra coisa. A gente vai, ao longo do texto, a gente vai perceber que várias vezes palavras vigie, cuide, não esqueça. Essa lembrete de Paulo durante todo esse texto do capítulo 5 vai nos fazer lembrar de que a gente tem que permanecer em vigilância diante da vinda de Jesus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, a que está a dar à luz, e nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite, que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Os versículos de 1 a 3, que a gente vai reler aqui, que diz: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem de que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite, quando as pessoas disserem, tudo está em paz e segurança. Então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não há como escapar. Quando a gente pega esse texto aqui, não sei se alguém lembra do sermão profético de Jesus, capítulos 23 a 25 de Mateus, as palavras de Paulo aqui são uma repetição daquilo que Jesus falou no seu sermão profético. E a gente indo a alguns textos desse sermão de Jesus, entre o capítulo 23 e 25 de Mateus, a gente vai perceber que quando Paulo fala, não é necessário que eu fale de novo com vocês a respeito dessas coisas, sobre os tempos e as épocas, porque já foi ensinado. Eu fico imaginando na minha mente que o período que Paulo passou ali em Tessalônica, Paulo ensinou sobre a vinda de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, mas também falou sobre os sermões de Jesus. E entre os sermões de Jesus, as parábolas de Jesus que Jesus ensinou, Jesus deu detalhes de como seria fim das coisas, o retorno dele, o estabelecimento desse reino eterno dele, e ele deu essas dicas em alguns discursos e algumas parábolas. Então, em Mateus 24, 37 a 46, diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto,
grifei aqui, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, grifei aqui, ficariam atentos e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, grifei, preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Então Jesus disse, aquilo que Paulo está dizendo aqui para eles, não é necessário, porque o Filho do Homem virá como ladrão à noite. Eu fico imaginando nessa história que Jesus fala de Noé, e todos nós sabemos, até as crianças lá da escolinha sabem, que nos dias de Noé, Deus chega para um homem chamado Noé e diz assim, eu quero que você construa uma arca muito grande. Deu para Noé as medidas dessa arca, deu para Noé como deveria ser construída essa arca. E ele disse assim, porque eu cansei do pecado da humanidade, da iniquidade da humanidade, e eu vou mandar um dilúvio que vai cobrir toda a terra, que vai cobrir tudo. E só vai sobreviver aquele e aquilo que estiver dentro da arca. E aí, então, Noé passa ali 100 anos construindo uma arca. Ele e a sua família. E eu fico imaginando essa situação. Noé lá em cima de um monte. Tirando madeira, fazendo tábuas, construindo vigas, indo lá no brejo lá pegar o piche, para poder calafetar as madeiras. E as pessoas perguntando, o que você está fazendo, velho? E o Noé dizia assim, estou fazendo uma arca porque Deus falou que vai descer água do céu, que vai cobrir toda a terra até o mais alto monte, e só vai sobreviver aquele e aquilo que tiver dentro da arca. E as pessoas zombando. E as pessoas dizendo assim, não é possível. Água cobrir todos esses montes, não existe água para cobrir isso tudo. Não existe como descer água do céu e fazer isso aí que você está falando, você está maluco. E as pessoas fazendo festas, fazendo casamentos, as pessoas construindo casas, as pessoas fazendo todo tipo de coisa, e ninguém se importando com aquilo, achando que o velho estava maluco. Mas Jesus disse, assim como no dia de Noé, que as pessoas não vão estar percebendo que tem algo grande para acontecer. Como nos dias de Noé, como as pessoas não estão percebendo, estão vivendo as suas vidas, sem se preocupar com suas vidas espirituais, sem preocupar com a palavra de Deus, com viver segundo a vontade de Deus, as pessoas não estão se preocupando com essas coisas. E, portanto, Jesus disse, quando as pessoas menos se preocuparem com essas coisas, esse será o dia da vinda do Filho do Homem. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. E aí ele diz que a volta de Jesus, ela serve para separar ímpios e justos. Porque dois estarão andando, trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo e uma será levada e a outra será deixada. A volta de Jesus finalmente vai separar aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E nesse dia, no mesmo dia que Noé fechou a arca, e as pessoas começaram a bater na porta e dizer, deixa a gente entrar. E Noé disse, foi Deus que trancou a porta por dentro, não tem mais como. Da mesma forma Jesus estava dizendo, vigiem, pois vocês não sabem a ocasião que seu Senhor virá. E entenda isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, grifado, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então a palavra de ordem de Jesus é, vigiem, vigiem. Cuide da sua vida com Deus, viva para Deus e com Deus. Porque a vigilância, segundo esse texto de Paulo, é o que faz separação entre aquele que será pego de surpresa e aquele que será, naquele dia, um dia de alegria e não de dor e de sofrimento. É a vigilância em que vai separar aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus.
Aqui, quando Noé estava fazendo a arca, foi a vigilância de Noé e de seus filhos, das filhas e das esposas de seus filhos, e a sua esposa, em cuidar, em fazer aquilo que Deus havia mandado, que fez a diferença. Porque quando Deus falou, feche a porta, entre, que eu vou fechar a porta, Noé e seus filhos, e suas noras, e sua esposa estavam dentro da arca. Então aqui, nesse texto, Jesus está dizendo, da mesma forma que nos dias de Noé, da mesma forma será a vinda do Filho do Homem. As pessoas não vão estar preparadas, mas aquele que estiver preparado, não será dia de tristeza, não será pego de surpresa. Em Lucas 12, 35 a 40, Jesus continua trazendo outra parábola. Sejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperasse o seu Senhor voltando do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar a bater. Os servos que estiverem prontos, grifado, aguardando seu retorno, serão recompensados. E eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo e indicará onde vocês se assentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos, grifado, que estiverem prontos. Entendam isso. Se o dono da casa, repetiu a mesma fala, entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão virá, não permitiria que a casa fosse arrombada. E sejam também, grifado mais uma vez, sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Lembra que o discurso de Jesus está sempre, esteja pronto, esteja vigilante, esteja preparado, esteja aguardando, não importa se demore. O que Jesus está dizendo para os discípulos é, eu não estou dizendo o dia, como Paulo está dizendo assim, não importa o tempo, não importa o dia, mas é a importância de estar preparado. E a história mais importante aqui, Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar com seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito, vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. E todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras, por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. E quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5, grifado mais uma vez, estavam preparadas. Entraram com ele no banquete do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, clamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, grifado mais uma vez, vigiem, pois não sabem o dia e a hora da volta. Aqui nós temos 2 grupos. Num casamento oriental que acontecia à noite, em que as pessoas tinham que aguardar, ao contrário do nosso costume, que a gente aguarda a noiva, né? A noiva, a gente aguarda a noiva. E a noiva às vezes demora 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Né? Tem gente que vai até embora e fala assim, vai ter casamento nenhum, não, a noiva não veio. Cadê eu que atrasei? Pois é, aí, tinha que ser o Mateus. Né? Eu que atrasei. Então, mas no normal, né, quando não é no caso do Mateus, né, a noiva atrasa. E ali, quem estava atrasando era o noivo. Acho que o Mateus leu essa história da Bíblia e falou assim, vou fazer igual. Não, né? Então... Pior é isso. Pois é. Então imagina o seguinte, 10 noivas. Não me pergunta se as noivas iam casar com o mesmo noivo. Não me pergunta isso. Porque... Não sei se Adriano estudou isso. Melhor não, né? Melhor, deixa quieto. Mas enfim, as noivas
algumas tinham a lamparina só com o óleo suficiente que cabia dentro da lamparina. E algumas tinham a lamparina e uma botijazinha com azeite a mais, para caso precisasse reabastecer a lamparina. E o noivo atrasou. Imagina que o casamento ia acontecer 8 horas da noite, e de repente, da 9, da 10, as noivas cochilaram, e de repente alguém grita: ei, o noivo está chegando! Aí elas olharam lá a lamparina, aquele foguinho pequenininho, um restinho de azeite na lamparina, quase acabando. E aí 5 falaram assim: ih, está acabando o nosso azeite. Você não arruma um pouco para a gente, não? E as outras 5 falam assim: não. E se acaba para a gente também? A gente tem o suficiente para a gente. Imagina o seguinte: você hoje tem a oportunidade de abastecer o azeite da sua lamparina. E o segredo da nossa vida espiritual hoje não é fazer uma grande chama e de iluminar muita coisa. Você precisa iluminar a você, pelo menos. Se sobrar para iluminar os outros, ótimo. Mas pelo menos você precisa se iluminar. Você precisa ter a iluminação suficiente para o noivo te reconhecer. Você precisa ter a lamparina suficientemente para o noivo olhar e falar assim: essa é minha noiva, pode entrar. Porque lembra que Jacó se deu mal nessa história? Lembra que o Jacó, e dizem algumas pessoas que é por isso que se adotou esse costume da lamparina, porque o Jacó se deu mal. Jacó trabalhou 7 anos para poder conseguir casar com Raquel. Mas aí o Labão, sem vergonha, safado, aproveitador, ele faz o quê? À noite, coloca na tenda de Jacó a Lia. E ele consuma o casamento no escuro. E de manhã, quando Jacó vai olhar, que acorda, e Lia vira para ele assim: meu bem, como você passou a noite? E ele olha e fala assim: o que você está fazendo aqui? Eu que sou sua esposa, meu pai me deu para você. E Jacó saiu bravo. E Jacó saiu irritado. E Jacó olhou e falou assim: o que você fez? Não, porque aqui na nossa família, sempre a mais velha tem que casar antes da mais nova. E aí, então, ele fez um acordo lá para dali uma semana casar também com a Raquel, né, e trabalhar mais 7 anos para pagar ali as 2 noivas. O cara foi um espertão, né? E dizem que por isso que as noivas tinham que ser iluminadas, para não acontecer do caso do noivo ser enganado. Então o noivo precisava da lamparina para identificar a noiva. Mas ali o que você vai perceber é o seguinte: no primeiro momento, todas as noivas tinham a lamparina. No primeiro momento, todas as noivas estavam iluminadas. No primeiro momento, todas as noivas estavam aguardando o noivo. No primeiro momento, todas as noivas estavam vestidas com as vestes nupciais. No primeiro momento, todas as noivas estavam aptas a entrar nas bodas. Mas em algum determinado momento da noite, por descuido, em pensar que a vida espiritual é um correr rapidamente uma corrida de 100 metros, uma corrida de 200 metros, e um despreparo para uma espera longa, algumas noivas se perderam no caminho. Por isso Paulo estava dizendo: não é necessário, irmão, que eu não escreva quando tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente. A gente não sabe. Você precisa estar pronto o tempo todo, não importa se seja agora, se seja daqui a 5 anos, se seja daqui a 10 anos, se seja daqui a 20 anos, ou se você vai se encontrar com ele como um daqueles que o pastor Mateus pregou na semana passada, que ressuscitarão. Não importa, você tem que estar preparado. Esse relacionamento com Deus, de estar iluminado, e Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Jesus diz que a luz de Cristo tem que estar em nós. Então essa preparação da noiva, ela tem que existir. Continuando: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, eles de nenhum modo escaparão. Aquelas pessoas que não atentaram para o chamado profético de Jesus,
Aquelas pessoas que não atentaram para a pregação do Evangelho, elas estão pouco a pouco gerando a sua própria destruição. Como às vezes eu costumo dizer para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada porque você já vai sozinho. Mas para ir para o céu, você precisa de vida com Deus. Você precisa permanecer no Evangelho. Você precisa se abastecer de Deus. Mas Paulo vai dizendo aqui no versículo 4, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então ele não está dizendo que a igreja será pega de surpresa. Ele não está dizendo que aquele que mantém a sua fé viva será pego de surpresa. Ele não está dizendo que aquele que vigia será pego de surpresa. Ele não está dizendo que aquele que cuida da sua vida com Deus e que mantém a sua vida espiritual ativa será aquele que será deixado. Entre aqueles dois que serão levados e os deixados, é aquele que serve a Deus que será levado. Então ele está dizendo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. João 3, 16 a 21, todo mundo conhece esse texto. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado porque não creu no Filho unigênito de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, qual é a diferença? Qual é a separação? Jesus disse, não há condenação alguma para aquele que nele crê. Ou seja, aquele que crê em Jesus não há condenação. Então a preocupação aqui é, eu creio em Jesus ou eu não creio em Jesus? Eu realmente sirvo a Deus ou realmente eu não sirvo a Deus? Eu ando na luz ou eu procuro as trevas? A separação da volta de Jesus aqui para dois grupos. Aquele que está em trevas porque quer esconder os seus pecados. Durante todo esse texto que Paulo vai falar aqui em Tessalonicenses, ele vai falar que há um grupo que odeia a luz e um grupo que ama a luz. E esse grupo que ama a luz, ele está com a sua lamparina acesa e preparado para a vinda do Senhor. Mas aquele grupo que se oculta da luz porque quer esconder os seus pecados, aquele grupo que se oculta da luz porque quer fazer coisas que não agradam a Deus, aquele grupo que se oculta de servir a Deus e fazer a vontade de Deus, ele já está em trevas. A condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Então nós, se você já decidiu na sua vida que você quer andar na luz, se você já decidiu na sua vida que você quer aguardar a vinda de Cristo, se você já decidiu na sua vida que você aguarda com alegria a vinda de Cristo, Ele te dá uma ferramenta, que Paulo vai falar também em Efésios, no capítulo 6, mas aqui ele dá uma outra interpretação a essa ferramenta, que é a interpretação que a gente desde o princípio tem dado a essa carta: fé, esperança e amor. Essa armadura que Paulo está falando aqui é uma armadura de fé, esperança e amor. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Então a gente lembra que desde o primeiro momento, a pregação do Marcos, a pregação do Mateus, a pregação
do Adriano, a pregação do Vitor, a pregação minha, a pregação de todos os que pregaram aqui, lembraram que essa carta fala de uma fé operosa, de um amor sacrificial e de uma esperança viva. Mas agora Paulo pega essas três coisas e transforma numa arma. Paulo pega essas três coisas e arma os cristãos com uma armadura para que a gente possa se proteger até o dia da vinda de Cristo. Ele fala que essa armadura que traz uma fé operosa, que não é uma fé intelectualizada. Porque muitas vezes alguém pode dizer assim, eu creio, mas será que você está disposto a morrer por essa fé? Como aqueles irmãos morriam, como aqueles irmãos davam a vida? Será que você está disposto a morrer pelo testemunho do Evangelho? Será que você protege a sua mente de coisas que o mundo tenta fazer, roubar a sua fé e a sua esperança na vinda de Jesus? Quantas pessoas nos nossos dias dizem assim, minha avó já falava de vinda de Jesus, minha avó já falava que Jesus vinha, e isso é desde que o mundo é mundo que Jesus está vindo. Aí algumas pessoas vão dizendo assim, realmente, eu acho que acaba é a gente, o mundo fica, quem já ouviu isso? Que acaba a gente fica por aqui mesmo, né? A gente acaba e o mundo vai ficando, né? Jesus vem, mas é para o coração da gente, ele não vai vir realmente. Tanta gente hoje com essa ideia porque já perdeu a esperança. Mas Paulo está dizendo que a gente tem uma armadura, que é uma armadura de fé, uma armadura que protege a gente dessas palavras negativas que vêm contra a nossa confiança na vinda de Cristo. Essa armadura nos protege dessas palavras que tentam tirar a nossa esperança. Palavras de amigos de Jó que tentam dizer para a gente, Deus não te ama. Você deve ser um pecador tão ruim que nem Deus quer você lá no céu. Você vai para o céu coisa nenhuma. Ih, rapaz, que vai para o céu? Se você for para o céu, eu também vou. E as pessoas tentam colocar dúvidas no coração. Mas essa couraça de fé, ela protege o nosso coração dessas investidas do inimigo, que pessoas são usadas pelo inimigo para roubar a nossa fé. Paulo também usa essa armadura da fé operosa, não uma fé intelectualizada, mas uma fé ativa que vence as perseguições e lutas. Uma fé que nos dá a certeza de que a esperança e a convicção de fatos que ainda não vemos. Não é assim em Hebreus 11? Que aqueles homens que viveram ali naquela galeria de heróis da fé de Hebreus 11, homens que viveram como Abraão, que não viu a realização da promessa de Deus, mas que creio que no céu hoje ele consegue ver e dizer assim, Deus é fiel, porque ele cumpriu. Hoje há uma grande multidão que serve ao Deus que eu creio. E através das minhas gerações chegou o Cristo, que foi luz e salvação para todos os povos. Eu creio que se ele está lá no céu e está lá no céu, ele consegue ver e contemplar a obra de Deus, que a promessa de Deus fez na vida dele. Eu creio que Davi está no céu e vendo que a geração dele, aquela promessa que Deus fez, que o rei eterno viria da geração dele, e está Jesus reinando, não só nos nossos corações, mas em todo o universo. E Davi olha e diz assim, a promessa de Deus é fiel e se cumpriu na minha vida. Aqueles homens, eles não viram em vida a realização do projeto de Deus e a promessa de Deus, mas hoje eles podem contemplar, e a gente talvez não veja em vida a vinda de Jesus, mas nós podemos crer que se nós estivermos entre aqueles que estarão vivos na vinda de Cristo, nós estaremos no céu aguardando para que se feche todas as coisas, e toda a igreja, tanto aqueles que já morreram, quanto aqueles que subirão com Cristo, se reunirão em uma só vez e uma só fé. Essa esperança, porque hoje nós temos duas igrejas. Existe uma igreja triunfante no céu, que já venceu o pecado, que já venceu a morte, que já venceu as tentações, que já venceu a carne e que aguarda a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. E existe uma igreja que milita hoje no mundo, uma igreja que luta contra o pecado, uma igreja que é perseguida em muitos lugares, uma igreja que dá a vida em muitos lugares. Há muita gente morrendo pelo Evangelho ainda hoje, gente. Mas na vinda de Cristo, essas duas igrejas se unirão para sempre, estarão com Cristo para sempre, sem dor, sem lágrima, sem sofrimento, só com alegria para sempre com Cristo.
Mas também essa armadura nos une com o amor sacrificial, aquele amor ágape de 1 Coríntios 13, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que jamais acaba. Esse amor que é tão difícil para a gente. É tão difícil a gente ter esse nível de amor, mas estamos sendo aperfeiçoados em amor, aprendendo a amar a cada dia. Esse amor que muitas vezes a gente nega para o nosso irmão, mas que nós estamos aprendendo cada dia a amar, cada vez mais os nossos irmãos. Essa armadura nos possibilita amar, mesmo quando muitas vezes nós sofremos por amar. Muitas vezes sofremos decepções amando pessoas. Muitas vezes sofremos decepções dando a vida por irmãos. Muitas vezes sofremos decepções cuidando de pessoas. Muitas vezes sofremos decepções e dissemos assim: eu dei todo o meu amor, mas essa pessoa não correspondeu. Mas esse amor, amor ágape, amor incondicional, esse amor sacrificial, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e esse amor jamais acaba. Estamos sendo aperfeiçoados porque faz parte dessa armadura de Deus. E essa armadura também, ela nos traz um capacete de esperança da salvação. Talvez a sua mente seja atacada muitas vezes pelo desespero. Talvez a sua mente seja atacada muitas vezes por pensamentos que tentam roubar a esperança da salvação. Mas existe algo que o Espírito Santo pode te dar, que é a alegria da salvação. Davi, quando pecou, ele foi esvaziando, ele foi adormecendo, ele foi perdendo a esperança. Ele disse em um dos salmos que os seus ossos doíam. Ele disse que havia uma dor tremenda porque ele não sentia mais a alegria da salvação. Mas esse capacete aqui é o capacete que renova a esperança da salvação. É um capacete que, quando ele é colocado sobre a sua cabeça, a sua mente se torna blindada contra essas ações do inimigo, porque você vai olhar para você, e não por você, mas aquilo que Cristo fez na sua vida, e você vai olhar e vai dizer assim: eu estou protegido, porque Cristo deu a vida por mim. Não é a minha justiça própria, é a justiça de Deus. Não é o meu mérito próprio, é o mérito de Cristo. Não é aquilo que eu conquistei com as minhas boas obras ou com a minha fé, mas é aquilo que Cristo conquistou por mim e tomou o meu lugar. Esse capacete que te blinda contra a falta de esperança. Você pode, pela fé nessa noite, colocar esse capacete na sua cabeça e não permitir mais que o inimigo faça habitação na sua mente, roubando a esperança da salvação. Esse capacete você pode tomar pela fé hoje e colocar e dizer: inimigo de Deus, não venha colocar ninho na minha cabeça, não venha tentar pousar na minha mente, porque minha mente é sadia, a minha mente é curada, eu sou regenerado pelo sangue de Jesus, eu sou nova criatura, eu sou justificado, eu fui transformado por Jesus, e não há mais ninguém que possa roubar isso de mim. Não há mais ninguém que possa roubar aquilo que Cristo fez por mim. Esse capacete você pode botar na sua mente e dizer: eu sou filho amado de Deus. Essa couraça, ela nos livra de ataques internos: dúvida, medo, incredulidade, egoísmo, individualismo, falta de perdão. Olha coisas que nós mesmos atacamos a nossa fé. Atacamos nossa fé com dúvidas. Atacamos a nossa fé com medo. Atacamos a nossa fé com incredulidade. Atacamos a nossa fé com egoísmo. Atacamos a nossa fé com individualismo. Atacamos a nossa fé com falta de perdão. O pior ataque não é o que vem de fora, é o que nós temos dentro de nós. O pior inimigo que nós temos muitas vezes somos nós mesmos. Porque não cremos, porque somos egoístas, porque somos individualistas demais, não compartilhamos as nossas fraquezas e as nossas necessidades com os nossos irmãos e com aqueles que podem nos ajudar. Tentamos esconder aquilo que dentro de nós
tem enfraquecido a nossa fé e apagado a nossa lâmpada. E nessa caminhada rumo à salvação, muitas vezes a gente pode adormecer, como aquelas virgens que dormiram. Embora algumas ainda tivessem o azeite, isso foi a salvação, porque o Espírito ainda não havia sido tirado delas. Mesmo enfraquecidas, mesmo cansadas, mesmo sonolentas, mas ainda havia o óleo do Espírito na vida delas, e isso foi a salvação delas, porque foram despertadas no último momento, foram despertadas ainda antes que o noivo chegasse à porta, foram despertadas ainda antes que o último momento fosse declarado. Antes que o noivo chegasse, alguém gritou e disse: o noivo está chegando. Talvez nessa noite essa palavra seja alguém que gritou para você: o noivo está chegando. Talvez hoje eu seja essa pessoa. Talvez na semana passada o pastor Mateus foi essa pessoa que disse: o noivo está chegando. E talvez essa noite seja a hora de você olhar para a vasilha do seu azeite e dizer: será que eu tenho azeite para encher essa vasilha? Será que eu tenho óleo para abastecer essa lâmpada? Será que eu tenho óleo para novamente acender a lâmpada do meu coração e quando Cristo de fato vier, a minha chama esteja acesa? Versículos 9 e 10 dizem assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Há dois tipos de dormir aqui. O primeiro dormir era o dormir da semana passada. Era o dormir daqueles que venceram a morte, que venceram o pecado, que venceram a perseguição, que cumpriram a sua vida, cumpriram os seus ministérios, e o Senhor os levou para a glória. Esses são os primeiros que dormem. Que foi pregado na semana passada que no dia da vinda de Cristo ressuscitarão primeiro. Esses são os que dormem no Senhor. Há o segundo dormir, que é o dormir por estar desatento às pregações, das advertências do Evangelho. Esses dormem para a condenação e para a perdição. Esses dormem para que não haja salvação. Esses dormem para que seja perdida a sua alma. E quando acordarem, o noivo já terá buscado a sua igreja. E quando acordarem, já não haverá para eles esperança. Mas esse dormir aqui é o mesmo do primeiro. Quer você seja um daqueles que na vinda de Cristo já tenha dormido no Senhor, está aguardando a ressurreição e a glorificação dos salvos. Ou que seja você um daqueles que seja a igreja que ainda esteja militando nessa terra e pregando o Evangelho de Cristo nessa terra. Seja você qualquer um dos dois. Nenhum de nós foi destinado para a ira de Deus. Nenhum de nós. Se você crê no Evangelho, creia nisso nessa noite. Você é um filho amado de Deus. Então Deus não te destinou para a ira. Deus te destinou para a salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você adquire a salvação através de Jesus? Eu estou falando hoje para uma igreja de crentes. Estou falando aqui para o povo de Deus. Nessa noite, o que eu vejo aqui é povo de Deus. Então, o que eu tenho a dizer para você nessa noite: você é filho amado de Deus, mas precisa permanecer vigilante. Você é filho amado de Deus, mas espere como se esse dia fosse o último dia da sua vida. Viva a alegria da salvação hoje como se Cristo voltasse hoje ainda. Viva a alegria da salvação como se hoje fosse o teu último dia nessa terra e você já fosse se encontrar com o Senhor hoje mesmo. Viva essa expectativa de que a vinda de Jesus para você não é a ira de Deus, mas é o grande amor de Deus se tornando completo na sua vida para todo sempre. Se cremos em Jesus, cremos que a sua graça nos justifica. Não somos vasos da ira de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: você não é vaso da ira de Deus, mas vasos em que reside seu Espírito.
Nosso destino eterno é nos unir àqueles que venceram esse mundo antes de nós e para sempre vivermos com Ele. E no versículo 11: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Se você vê teu irmão desanimando, se você vê teu irmão cansado, se você vê seu irmão perdendo a fé, se você vê teu irmão enfraquecendo, é seu dever nessa noite, e amanhã, e semana que vem, e mês que vem, e ano que vem, e daqui a 10 anos, e enquanto estivermos aqui, é dever consolar uns aos outros, edificar a fé uns nos outros, como também vocês já estão fazendo. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vou convidar o Mateus para vir aqui já de uma vez. Guarde apenas essa palavra nessa noite: vigie. Se mantenha alerta, porque Cristo vem. E o dia que Ele vier, Ele vencerá todas as suas lutas, superará todas as suas fraquezas, vencerá todo o seu desânimo, vencerá toda a sua incredulidade. Toda a tua luta contra o teu pecado já não mais fará sentido. Você não precisará mais de fé, porque aquilo que você creu diante dos seus olhos se tornará realidade. Você não precisará esperar mais nada, porque o noivo vem e vai te levar. E nessa vinda gloriosa, aqueles que amaram o Senhor antes de você se unirá com você. Ou se você já tiver ido, você encontrará irmãos que estarão ainda lutando nessa terra pelo Evangelho. Mas todos nós nos uniremos e seremos uma igreja para sempre com o Senhor, por toda a eternidade. Oh Senhor, como disseram quando Cristo pisou em Jerusalém: hosana ao que vem em nome do Senhor. Também outra palavra: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa expressão de desejo pela vinda de Cristo arda em nossos corações. Talvez nessa noite a gente não esteja falando de maneiras, de pensamentos, de formas que isso vai acontecer, mas para todos nós que cremos, há um fato acontecendo aqui: Cristo vem e buscará a sua igreja. Isso é o ponto em comum que nós temos. Ele vem, e você é filho amado de Deus, e esse dia será dia de alegria e não de tristeza. Cair